Agora há pouco a polícia concedeu uma coletiva para falar do caso Mirella, uma menina aí de 1 ano que foi morta com sinais de agressão na última semana. A mãe e o padrasto foram presos. A Larissa Lima tem acompanhado essa história e tem as informações atualizadas para a gente. Coloca a Larissa aí, Rodrigo, para dividir a tela aqui comigo. A Larissa já está aqui do lado. Muito boa tarde para você, Larissa. Oi, Leamas, ótima tarde a você e a todos que nos acompanham no Brasil Urgente, uma ótima semana para todos nós. Pois é, Fabiano, segundo as informações, a Polícia Civil fez durante então, esse final de semana, esta coletiva que aconteceu durante esse final de semana. Portanto, Fabiano, o laudo do DML foi então divulgado e apontou que a criança, Mirella, bebê de apenas 1 ano e 3 meses, sofreu uma hemorragia interna aguda, um trauma abdominal e também uma laceração no fígado, Fabiano. Essas foram as informações divulgadas agora, no período da tarde, pela delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Araçatuba, Thaisa Borges, que divulgou, portanto, esse resultado do IML, confirmando todos esses hematomas que foram sofridos, então toda essa violência que foi sofrida pela bebê de apenas 1 ano e 3 meses. Fabiano, o resultado, segundo ela, em relação da violência sexual da criança ainda não foi divulgado, ainda não saiu. Isso porque, segundo as informações, a médica que atendeu a criança na madrugada do último domingo, em Penápolis, teria então, portanto, alguns sinais de que a criança poderia ter sofrido, além desses hematomas na qual a criança foi encontrada, já morta, também a violência sexual, que segundo a delegada Thaisa, ainda não foram então divulgadas. Essas informações não foram confirmadas. O que foi então identificado, constatado, foi essa tamanha violência dessa hemorragia interna aguda, esse trauma abdominal e também essa laceração no fígado. Foram colhidos também, Fabiano, diversos materiais biológicos que foram encaminhados, segundo a delegada, para a Polícia Científica de São Paulo, que segue também realizando esse trabalho de investigação para que as equipes então consigam identificar o que aconteceu, o que provocou realmente a morte da criança e se realmente foi constatada essa violência sexual. Fabiano, no último final de semana, durante o sábado, os pais e a mãe de 21 anos e o padrasto de 26 anos se apresentaram à Justiça de Araçatuba. Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da cidade, onde os dois permanecerão presos, devem responder temporariamente aí cerca de 30 dias pelo crime de homicídio por motivo fútil, onde implica aí onde impedindo a defesa da vítima. A Mirella, Fabiano, que tinha apenas 1 ano e 3 meses, infelizmente um caso triste que a gente segue acompanhando. Um caso trágico, triste, que emociona as pessoas que acompanham. Eu acredito muito no trabalho da polícia, um trabalho sério, um trabalho responsável. Se a polícia já pediu a prisão preventiva, se esses dois estão atrás das grades, é porque a polícia sabe que eles têm aí envolvimento na morte dessa criança. É difícil da gente acreditar, estava até discutindo isso hoje na redação, a respeito de como uma pessoa tem a coragem de fazer mal para uma criança de apenas 1 ano e 3 meses. Que a gente vê no vídeo ali, feliz, brincando, e não dá para você imaginar como a maldade do ser humano pode ir tão longe. Como algumas pessoas conseguem fazer aí atrocidades, cometer aí violências nesse grau contra crianças. Não dá para a gente entender. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Teve essa coletiva, nossa equipe está acompanhando e vai trazer as informações ao longo da programação a respeito de novas informações durante a investigação, mas eu tenho certeza que o trabalho da polícia vai mostrar a verdade, como sempre mostra. E eu tenho certeza que os responsáveis vão se encontrar com a justiça e serão julgados e serão condenados. A morte de uma criança de apenas 1 ano e 3 meses não pode ficar impune. É triste, viu, Larissa? Eu tenho certeza que quem está em casa acompanhando o Brasil Urgente, e acompanhando essa história e tem a informação do que aconteceu e vê o vídeo
da menina, né, ali brincando, né, sorridente ali. Eu acabei de me tornar pai, né? Meu filho nasceu tem 15 dias. Né? E a gente olha para aquele ser ali tão pequenininho, indefeso, né? E a gente tenta de todos os lados ali, né, fazer o bem. Né? Até um mosquito que passa do outro lado da rua, você já tenta cuidar para não chegar perto do seu filho. Né? Então, como que uma pessoa consegue fazer um mal? Né? Eu não consigo entender, né, o que a pessoa tem na cabeça, no coração, para ter a coragem de fazer mal para uma criança de apenas 1 ano e 3 meses. Acho que tem muita coisa ainda a ser levantada nesse caso e a polícia, claro, que chega para a gente, né, é uma parte do que a polícia já conseguiu levantar, então a polícia já está com a investigação muito avançada, né, e vai com certeza pedir o indiciamento desses dois envolvidos nessa história triste que comove o interior de São Paulo. Larissa. E comove muito, Fabiano, por conta da brutalidade, da violência, né? Como você mesmo citou, como a pequena Mirella de 1 ano e 3 meses acabou sofrendo, né? Segundo as informações, Fabiano, também foi um caso que comoveu todo o interior paulista, principalmente as regiões de Penápolis, e na qual, né, comoveu e também revoltou muitos moradores. Isso porque muitas pessoas fizeram protestos pacíficos, né? Inclusive durante esse final de semana também, durante, né, a apresentação dos pais na delegacia de Araçatuba por conta, Fabiano, desta situação. O pessoal realmente pedindo por justiça, revoltados na brutalidade, na violência na qual essa criança acabou aí sofrendo e infelizmente morreu na semana passada. Fabiana, as informações só para a gente resgatar um pouquinho em relação a esse caso. Esse caso aconteceu, né, no último sábado, que inclusive, Fabiano, segundo os relatos dos pais, né, eles relataram que colocaram a pequena Mirella para dormir por volta das 10 horas, quando amanheceu e encontraram a menina morta, né? Imediatamente eles acionaram o corpo de bombeiros que encaminharam a menina para o pronto-socorro e lá uma médica, então, que atendeu a menina constatou a morte e também ao ver, né, todos os hematomas e também a laceração anal ali que pode ser comprovado, então, portanto, se houve ou não esse abuso sexual na menina, as equipes, né, rapidamente policiais foram até o pronto-socorro, onde a médica rapidamente realizou esse boletim de ocorrência. Fabiano, só para a gente finalizar, então, o pai da Mirella, o pai biológico da menina, informou que sabia, assim, desses hematomas e, segundo as informações policiais, né, ele informou que já havia feito um pedido para conseguir a guarda da menina, mas que a mãe alegava, Fabiano, que esses hematomas roxos na criança eram, né, alguns sintomas de anemia, que inclusive já tinha levado ela em alguns especialistas, em alguns pediatras, mas ele nunca acreditou nessa versão e agora ele também, juntamente com toda a população, né, que acompanha esse caso, pede por justiça. A gente segue acompanhando. Muito bem, obrigado, viu, Larissa? Daqui a pouquinho a gente conversa, mas são fatos ali, são indícios contundentes de que a criança foi agredida. Né? Um profissional médico tem capacidade para identificar o que é condizente com a história que está sendo passada para ele. Olha, a criança caiu da cama. Né? O médico olha, ele sabe que tipo de hematoma uma criança que cai da cama teria. Né? E não é condizente com o que a criança está apresentando. E por isso a polícia, né, prendeu preventivamente a mãe, né, e o companheiro dela. E vai avançar nas investigações, né, e vai chegar a uma conclusão. Infelizmente, né, isso não traz a vida da criança de volta, a dor dos familiares continua, mas a gente tem que esperar a justiça nesse caso.